Olha, o minério de ferro já caiu mais de 20% desde março, por conta aí de incertezas com relação à demanda. Isso está muito associado à questão da China. Então já houve queda do minério de ferro de mais de 20% de março para cá. Ora, isso explica muito as quedas das ações da Vale. Vale depende essencialmente do minério de ferro, não é? Tem uma dependência muito grande de China. Ela, como as outras grandes empresas do setor, sofrem com a correção do minério de ferro. Simples de entender. Agora, isso é definitivo ou isso é sazonal? Isso é cíclico? Se você entender que isto é um ciclo de baixa, você vai entender que depois vai haver um ciclo de alta. Procure entender essas dinâmicas dos mercados. Entenda a dinâmica dos mercados, entenda os ciclos econômicos, os ciclos de commodities. Procure entender isso. Se você entender, fica fácil de você construir uma estratégia vitoriosa para investir. Com relação a empresas, entenda o seguinte, você precisa procurar poucas e boas empresas. Entre 5 e 8, 5 e 7 empresas, está ótimo para quem está montando um portfólio. Invista em empresas olhando o longo prazo. Isso não significa ficar parado. Você vai fazer uma dinâmica de entrada, saída, de reentrada. Conforme as empresas começarem a fazer máximas históricas, é hora de sair. Conforme estiver fazendo correções mais fortes, é hora de começar a construir uma estratégia de entrada. É isso, compra-se na baixa, vende-se na alta. Tudo isso, Warren Buffett, o maior investidor do mundo, nos ensina. Se você reproduzir o que o Warren Buffett faz, não há dúvida de que você vai ter resultados. O que você não pode fazer é ficar perdido no mundo, dando tiro para tudo quanto é lado. Tem gente que põe portfólio com 20 ações, 30 ações. Você vai reproduzir o Ibovespa, vai ter um ganho no ano de 3%, de 3,5%. Vai ser o resultado seu de fim de ano. E olhe lá, né? Então você precisa construir uma estratégia mais inteligente, ok? Bom, voltando à questão do minério de ferro, uma queda aí de 20% de março para cá, ela vem enfrentando aí uma correção, está negociando abaixo de $100 a tonelada. O que esperar? Né? O que esperar? Bom, o crescimento de China no primeiro trimestre foi de 4,5%. Foi bom, foi bom. O que esperar dos próximos? Tem as aves de agouro dizendo que China não vai ter um bom desempenho nos próximos trimestres. O que eu acredito? Eu acho que não procede. Eu acho que a gente vai ter movimentos melhores de China. Vamos aguardar, né? Agora você constrói as suas estratégias com base nessas premissas que eu acabei de falar e olhando o que pode acontecer lá na frente, daqui a 12 meses, o que é mais provável acontecer. É isso que você precisa refletir, certo? É isso que a gente ensina na nossa mentoria, quando a gente conversa sobre estratégias empresariais, sobre dinâmicas do mercado de investimentos, a gente conversa sobre estas coisas, reflete sobre as coisas que a gente já aprendeu, procura passar para você o que a gente já aprendeu e aí você vai ter a autonomia, porque eu não vou lhe orientar, compre isso, compre aquilo, não cabe a mim fazer isso, mas você vai ter segurança para tomar as suas decisões. Disso eu não tenho dúvida, porque a gente aprende com o outro. E se o outro tem 16 anos de experiência como investidor de bolsa de valores, 31 anos de experiência no mundo corporativo, essa experiência vai lhe ser útil, eu não tenho a menor dúvida disso, ok? Bom, o ex-presidente da Mastercard Mundial, ele vai comandar o Banco Mundial, Ajay Banga. Ficou muito conhecido com aquela frase, os dados são o novo petróleo. Eu já repeti algumas vezes aqui no canal Viver de Renda. O presidente Joe Biden nomeou ele para a presidência do Banco Mundial. Então, Ajay Banga vai ser o responsável por tocar a instituição, né, de fomento, de desenvolvimento. Ele que foi CEO da Mastercard, foi escolhido em fevereiro pelo presidente dos Estados Unidos e ele tem aí um interesse, já andou dando entrevistas, vai ter um mandato aí de 5 anos, que começa no dia 2 de junho,
e ele que construiu uma sólida carreira no setor privado, principalmente nessas áreas de finanças e bancos, destacou a perspectiva que poderia trazer para o Banco Mundial, olhando sobretudo questões relacionadas à sustentabilidade e meio ambiente, né? Ele tem 63 anos e pretende também fazer um direcionamento de um olhar, vamos dizer assim, para a Índia, para países africanos, contribuindo para o desenvolvimento destas regiões. Nossas metas são ambiciosas, disse ele. Elas não serão alcançadas da noite para o dia e continuamos comprometidos com a adoção gradual de reformas ao longo do ano para construir a visão que estamos estabelecendo. A ideia é exatamente ter um papel crítico, incluindo o desenvolvimento e implantação de novos projetos. Está aí. O Banco Mundial, se você não conhece, ele distribui cerca de 100 bilhões de dólares anualmente. Os Estados Unidos estão entre as nações que estão promovendo reformas nos bancos multilaterais de desenvolvimento para liberar mais financiamento para as questões climáticas. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que o maior e mais antigo banco de desenvolvimento do mundo deve evoluir de seu foco tradicional em empréstimos específicos para aqueles a países visando enfrentar os desafios globais, como o combate às mudanças climáticas e as questões relacionadas aí a meio ambiente, sustentabilidade, educação, saúde, são áreas que o banco deverá estar atento. Bom, passagens aéreas vão baixar? Óbvio que não. Você tem alguma dúvida sobre isso? As empresas aéreas quase quebraram na pandemia. Os aviões ficaram no pátio. Quando começaram a decolar, os aviões estavam vazios, pouquíssimas pessoas viajavam, pouquíssimas pessoas se arriscavam em 2020 e 2021 dentro de voos. Voos internacionais quase todos suspensos por conta de restrições de países. Foi uma tragédia gigantesca para o setor aéreo. Então, passagens não vão baixar de preço tão cedo. O pior da pandemia passou. Os países reabriram as fronteiras, mas as companhias aéreas esperam lucros razoáveis de agora para frente e esperam recuperar os recursos perdidos para fazer frente aos prejuízos que tiveram que assumir. As aéreas elas ficaram boa parte do tempo com suas frotas paradas, a demanda de viagens era muito fraca durante a pandemia, estamos falando aí sobretudo de 2020, 2021, ainda em 2022. Agora elas não vão acelerar na redução de preços, elas vão manter os preços mais altos para fazer frente aos seus custos e para fazer uma recomposição de caixa. Além disso, o petróleo contribui também para o aumento do querosene de aviação e isso também pressiona o custo das companhias aéreas no pós-pandemia. Então é mais um item a estar refletindo também nessa alta das passagens aéreas. Portanto, não esperemos baixa de passagens aéreas porque elas não acontecerão, pelo menos no curto prazo. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.